E aí amigos, beleza? O meu nome é Gabriel Henrique, seja muito bem-vindo para este belo e humilde canal. Já somos bem familiarizados hoje, a gente falou de Moana 1 no primeiro vídeo que teve e agora a gente vai falar de Moana 2. Mas antes de começar qualquer coisa, você vai fazer o seguinte e vai me ajudar bastante se você conseguir fazer. Você vai descer aqui embaixo, vai deixar o seu like, vai se inscrever, comentar e compartilhar com os amigos. Porque estamos agora na reta para os 300 inscritos. Feito isso, vamos começar! Moana 2 de início não era pra ser um filme, era pra ter sido uma série, mas o que aconteceu? A Disney percebeu que os filmes que estavam fazendo não estavam dando tanto dinheiro quanto de costume, então precisavam de um pote de ouro, alguma coisa que garantisse que eles iam ter bastante dinheiro. Então eles viram a série de Moana que estava sendo feita e falaram, vamos pegar essa série aqui, juntar os episódios, conectar melhor o roteiro, melhorar a animação e produzir um filme. O pessoal adora Moana, então vamos fazer isso. Nisso eles chamaram 3 diretores. Foram David Derrick, Jason Hands e Dana Ledoux. O que eles fizeram antes de escrever Moana? O que eles fizeram foi, eles fizeram uma pesquisa por todas as ilhas do Pacífico. Todas não, a maioria delas. Eles viajaram pelo Pacífico lá, eles falaram com líderes, falavam com pescadores, com artistas, com contadores de histórias orais, para poder entender mais ainda a cultura da Polinésia, para saber o que eles podiam colocar no filme. Tanto que o David Derrick, ele é descendente samoano e ele falou em entrevista que fazer esse filme aqui foi como se ele estivesse se reconectando com as raízes dele, com o povo antigo. Então nisso eles começaram a desenvolver Moana 2. Moana 2 foi desenvolvida a animação no novo estúdio da Disney em Vancouver. Que disso aí eles tiveram muitos desafios para fazer essa animação. Tiveram que desenvolver ferramentas únicas para fazer tempestade, para fazer vento, para fazer água. Tudo isso por conta do vilão Nalo, que é o deus tempestade. E é literalmente uma tempestade. Tanto que lá pro final do filme eles vão enfrentar uma baita de uma tempestade. Então você vê que a animação aqui foi muito bem feita, investiram bastante nisso e fizeram bem usar essas novas ferramentas, porque ficou incrível. O oceano foi feito do zero. Se você já achou que a água em Moana 1 era muito boa, era linda, cara, em Moana 2 a água tá espetacular, a animação tá muito linda. Então assim, eles começaram a produzir toda a animação de Moana 2. E para fazer novos personagens que apareceriam aqui, eles se inspiraram em lendas locais. Eles só adaptaram tudo, tudo com muito respeito, é claro, porque não dava para adaptar de qualquer jeito. Eles pegaram as lendas e adaptaram de um jeito que ficasse muito bom naquela história. Então assim foi sendo feito Moana 2. Let's do this! Claro que tudo isso foi possível com a ajuda da Oceanic Story Trust, que é aquela equipe que eu já tinha falado lá no primeiro vídeo de Moana. E isso ajudou eles bastante em toda essa pesquisa. Foi pra roupa, pra tatuagem, pra arquitetura, pra tudo que é coisa que fosse acrescentar ainda mais. Tanto que numa das partes que eu mais gosto aqui no universo de Moana, nesses universos que eles fazem de filmes inspirados em outras culturas, é quando eles começam a falar no idioma local, sem ser inglês ou português, o idioma deles próprios. Tanto que em diversos momentos dos filmes aqui, principalmente em músicas ou em momentos mais tribais, rituais, eles começam a falar em samoano, tahitiano e vai ter umas expressões havaianas, que é muito bom ver isso aqui, porque eles não quiseram fazer um musical totalmente literal, sendo traduzido para inglês ou português. Eles queriam mostrar que o idioma deles, que a fala daquele povo ainda está viva. Tanto que a dubladora da Moana, a Auli Carvalho, ela tem raízes havaianas e ela ajudou a ajustar o tom, o vocal, o jeito de falar deles, porque ela já fala assim, canta desse jeito aqui desde criança. Ela falou em entrevista, eu vou ler aqui, ela falou em entrevista que disse que cantar na língua da cultura dela foi como dar voz aos seus antepassados. Tanto que também a gente tem aqui o T-Rock, que tem um antepassado que era havaiano. Posso estar errado, o Lemony vai confirmar pra mim. Então o T-Rock falou que ele não gostava dessa ideia de chamar atores que nunca dublaram antes para poder dublar em animações. Ele falava que não é a mesma coisa. Então nisso, como ele não era experiente assim na dublagem, ele pediu conselho para os dubladores profissionais que já estavam ali no estúdio. Ele perguntava se ele estava entregando bem, se ele estava dando a emoção que o Maui devia passar.
Tanto que quando você for ver no idioma original, cara, o The Rock faz um trabalho fantástico. Ainda bem que ele fez isso, ainda bem que ele pediu conselhos pros profissionais. Eu adorei bastante que queria que muitos outros dubladores fizessem isso. Mas agora que a gente já sabe a pré-produção de Moana, a gente vai partir pro filme. Então vamos lá de Moana 2. Vocês não vêm, não? Vamos logo, vem! O filme já começa com a Moana explorando uma ilha. Ela agora virou navegadora do povo de Motunui, virou líder, agora ela tá explorando várias ilhas, procurando por novos povos. Só que aqui ela tá carregando aquele porco inútil do primeiro filme, que só tá aqui porque os fãs pediram ele, não sei porquê. Esse porco não faz nada no primeiro e não vai fazer nada aqui no segundo também. O Rei até que tem um certo papel, mas é um papel pequeno e a gente só aceita ele porque no primeiro filme ele teve uma participação legal. Então, continuando, a Moana acaba encontrando um jarro de barro lá embaixo e já fica toda esperançosa e já vai voltando para Motunui feliz. Então aqui já começa uma música. Já vamos aqui partir para a parte das músicas, que eu acho que as músicas aqui em Moana 2 não são melhores do que a do primeiro filme. Até tem algumas, 2, 3, que chegam perto de passar da música mais fraca de Moana 1, que é a do Tamatoa. Então aqui continuando, as músicas não tiveram assim não tiveram todo esse impacto. Algumas até tem a música de Além, a música de Quero Ouvir um Tihu e a música Só Vai, que são pra mim as 3 melhores músicas desse filme aqui. Então voltando aqui direto pro filme, a Moana já tá voltando, o pessoal começa a cantar a música Voltar, falando que a Moana é a nova líder de Motunui, ela quem guia ele, ela quem une eles. E nisso a gente já vê que todo mundo lá já voltou a navegar, tá todo mundo feliz, a vila tá prosperando. Quando ela chega na ilha, a gente descobre que a Moana tem uma irmãzinha. Irmã essa da Moana, que não fede nem cheira, ela é só fofa, mas não tem um papel muito relevante. É mais pra dar um peso a mais na jornada que a Moana vai ter no decorrer do filme. Então a Moana vai lá, leva a irmã dela pra caverna, conta como que a Moana virou a navegadora. Ela conta a história do tal Taivasa, Vassa, eu não sei, eu vou chamar de Vassa porque eu não pesquisei o nome dele, só vou falar Vassa. O tal Taivasa, ele era um navegador e queria unir os povos do oceano. E como ele não conseguiu completar esse papel dele, esse papel agora é da Moana. É isso que ela quer fazer. Ela quer encontrar novos povos e unir os povos do oceano. Então, continuando, eles decidem nomear a Moana a nova Tautai da vila, a nova navegadora dela, a nova líder da vila aqui, só que dessa vez oficial. Então, continuando, no meio desse ritual que eles estão fazendo, acaba caindo um raio que vem direto do céu e acerta a Moana. Não acerta na frente da Moana e ela já vai ter uma visão com os ancestrais. A gente vê que ela vê o tal Taivasa lá, então no meio de uma tempestade, tá ele com a tripulação dele enfrentando uma baita tempestade. Essa tempestade tem um rosto, essa tempestade é o vilão Nalo, o deus tempestade, que a gente vai descobrir o que ele fez mais pra frente no filme. Por enquanto vamos fingir que a gente não sabe. Então o tal Taivasa fala pra Moana que ela tem que encontrar Motofetu e quebrar o feitiço. Porque, nossa, já revela aqui na frente, né? Ele fala que ela tem que quebrar o feitiço que o Nalo colocou na ilha, que ele colocou em todo o oceano para separar os povos, porque ele acreditava que assim ele poderia ficar mais forte, separando todos os povos do oceano. Então a Moana já acorda, ela já volta para a realidade dela e fala que ela tem que achar Motofetu. Então nisso ela já começa a preparar as coisas dela e tem a suposição de que a Moana não vai conseguir voltar, porque se nem o Vassa conseguiu, quem dirá a Moana? Mas ela é a protagonista, é claro que ela vai conseguir. Mas a mãe dela fica preocupada e a irmã dela não quer que a Moana vá porque ela acha que é perigoso. Ela sabe que é perigoso e tem um risco da Moana não conseguir voltar. Mas nisso a Moana já começa a cantar uma música lá, a música Além, que aqui é pra ser a música que vai ser a grandiosa do filme, mas aqui é só a primeira versão dela, fala sobre esse medo da Moana de ir, dela não conseguir voltar, de ir pra lugares desconhecidos, e tem até a avó dela que volta aqui pra aconselhar a Moana, falando que a Moana também não sabia o que ela ia enfrentar lá na primeira jornada que ela fez. Então a Moana já fica incentivada com isso e ela já vai planejando pra ir sozinha. Mas nisso a mãe dela aparece e fala que ela
ela vai precisar de uma equipe, mesmo que a Moana não queira isso, e ela já vai chamar o pessoal. Então aqui a gente já tem a equipe da Moana. A gente tem o Kele, que é um velho agricultor. A gente tem o Moni, que é um cara super forte, que é um super fã do mal. E tem a Loto, que é a inventora da vila. Loto! Eu quero que você venha comigo. Então vai ter que ser uma melhor ainda! Mas aí você começa a se perguntar, ué, tá faltando alguém aqui, não tá? Sim, tá faltando ele. O semideus Maui, que não estava disponível agora. Porque como a gente vê na parte do Maui, ele acaba indo investigar um local misterioso lá, tem uma esfera de energia lá, uma esfera mágica. O Maui fala com uma tal de Matangi, que é uma deusa lá, que quer conhecer a Moana. Ela fala que o Maui colocou a Moana nessa, agora que ele tornou ela uma navegadora, a Moana vai querer ir mais a fundo e descobrir os segredos. Então nisso a Matangi prende o Maui e a gente fica sem ver ele por enquanto. Você fez dela uma navegadora, Maui. Então agora ela tem sim tudo a ver com isso. Nisso, equipe formada, um barco novo feito, a Moana já parte junto com a equipe dela pro mar para poder ir até Motofetu. Mas antes deles partirem, tem um negócio muito bom que eu vi aqui, que foi esse ritual que eles fizeram antes. Antes deles embarcarem na jornada, a Moana é recebida por um canto lá que é muito bom. Escuta isso aí. E o que era para ser uma jornada calma no mar até chegar na tempestade foi uma jornada totalmente desastrosa, porque a equipe da Moana são um bando de inúteis que não fazem nada direito. E aqui vai estar cheio de gírias. Moana 2 sim, tá cheio de gírias que a dublagem colocou. Não sei se no original vai ter, porque eu não prestei atenção nas gírias dele, mas claramente não tem as gírias brasileiras, mas colocaram um monte de gírias aqui. E se teve um comentário que eu acho que combinou bastante com esse filme aqui, é que o jeito mais fácil de saturar um filme é colocar um monte de gírias. E eles encheram de gírias aqui. Vai ter segue o pai, vai ter o pai tá no shape, vai ter rei foi moleque, vai ter um monte dessas gírias e que eles colocaram a dar com pau. Então continuando, a Moana já vê que a equipe dela não tá indo muito bem, não tá em total sintonia. A Loto fica quebrando o navio, fica quebrando o barco toda hora só para poder reconstruir, porque ela acredita que o negócio é você tentar falhar, aprender e morrer. E assim vai indo. A Moana tenta até conectar todo mundo ali para fazer eles se darem bem com o mar. Ela até vai lá e canta uma música que é A Vida é Boa no Mar, falando para eles o que tem de bom no mar. Mas essa música aqui é tranquila, é legalzinha, não me deixou bem assim, é legal, animado. E até que eles conseguem ter essa conexão com o mar, mas eu não gostei tanto assim dessa equipe. São personagens que foram jogados aqui, que não tem tanto desenvolvimento, mas dane-se, porque o filme só entregou isso pra gente e não tem coisa pra mudar aqui mais. Então assim, continuando, eles estão seguindo um cometa lá no céu, que esse cometa é o sinal que eles têm que seguir para chegar até Motofetu. E em dado momento, no final da música, esse cometa explode. E assim, eles pensam que chegaram até Motofetu, mas eles chegaram na verdade até os Kakamora, que começam a cercar eles. A Moana tenta combater eles, mas acaba que ela é totalmente imobilizada pelos dardos dos Kakamoras. Então o que acontece? No momento que eles estão indo para aprisionar a Moana e a equipe dela para dar fim neles, eles percebem a bandeira da Moana lá, a bandeira que estava no barco deles. Eles percebem que na bandeira estava a ilha de Motofetu e eles já param totalmente o que tinham feito. Eles já meio que começam a comemorar. Então começa a mostrar um negócio lá, aqueles cartazinhos que eles têm, só que o deles é totalmente feito de coco. Eles pedem pro cara lá, pro Moni traduzir, porque ele é o cara dos desenhos. Ele é o cara que faz os contos lá, o cara que consegue ler esses desenhos. E ele começa a ler aquilo e eles percebem que os Kakamora nunca foram vilões de verdade. Eles só estavam querendo chegar até o lar deles, porque eles foram separados do povo deles quando Nalo fez o feitiço e bloqueou a ilha de Motofetu. Os ancestrais deles foram separados do lar. Então eles faziam um trato. Eles iam soltar a equipe da Moana, enquanto a equipe da Moana ia acabar com o Marisco e desfazer o feitiço. Que Marisco, você me pergunta? É porque eu esqueci de falar dele. Apareceu um Marisco gigante lá no meio do mar, que meio que aprisionou todos eles. E aquele Marisco é a chave para chegar até Motofetu. Então nisso eles tinham que acabar com esse Marisco. E eles têm a brilhante ideia de pegar a toxina que os Kakamora têm e tacar no negócio
tacar no negócio do marisco pro marisco adormecer e ele de Motofetu aparecer até Rimou. Mas isso aí dá um desastre. Aparece um Kakamora lá que percebe que o barco da Mona estava sendo engolido pelo marisco e por consequência os navios dos Kakamora também estavam sendo atraídos. Então ele vai até um navio da Mona lá, ele atira o negócio no marisco, que faz o marisco adormecer e já corta a corda que estava conectando o navio da Moana até o navio dos Kakamora, e assim ele é engolido junto com a equipe da Moana pelo marisco. E no meio do processo eles se separam, a Moana vai parar em algum lugar misterioso, enquanto a equipe dela junto com o Kakamora vai parar no negócio do marisco lá. Então a gente já percebe que a Moana tá em um lugar misterioso, enquanto a equipe dela acaba encontrando o Maui. E a gente já tem a interação do Maui com eles. Tem aquele cara que é super fã do Maui, o Maui meio que se assusta e já dá a entender que eles estão totalmente ferrados, porque aquele lugar é perigoso. Eles entraram num negócio que não tem mais volta se eles conseguirem ir até o mar de Motofetu. Então nisso o Maui, percebendo que o Rei tava lá junto com ele, já percebe que a Moana tava lá. Meu lanche! Meu lanche? Onde está Moana? E quando a gente vai ver onde a Moana tá em um lugar totalmente escuro, cheio de névoa lá, e ela acaba dando de cara com a Matangi, que começa a conversar com a Moana, pergunta pra Moana se ela sabe como que o verdadeiro navegador faz. A Moana fala que o navegador sempre sabe pra onde que ele é, que essa é a base dos navegadores, mas a Matangi fala que não, que sempre tem outro jeito, que a Moana só tem que se jogar, tem que se atrever e sem medo. E assim começa uma das melhores músicas desse filme aqui, a música Só Vai, que ela fala pra Moana coisas que a Moana já sabia, porque no primeiro filme ela fez literalmente isso sem saber o caminho. Então ela já fala pra Moana que um verdadeiro navegador não sabe o caminho, ele só vai, que ele não pode ter medo, sem se arriscar ele não vai saber. As leis não são pra eles que fazem as leis. Então nisso a Moana já entra na Damatang e decide fazer esse negócio de só se arriscar, e assim ela acaba indo parar dentro daquela bolha mágica que tinha aparecido no começo do filme quando o Maui chegou lá. Então já aparece todo mundo junto lá, tá a Moana, tá a Matangi, tá o Maui e a equipe da Moana. A Moana já quebra, já abre o portal que tinha lá, e assim eles vão parar no portal dos deuses. A Matangi até fala pra Moana que quando eles acabaram o feitiço, talvez eles vão se reencontrar. A gente achava que a Matangi ia ser uma vilã aqui, mas acabou que ela não era vilã não. A Matangi é super de boa, a Matangi é super legal aqui com a gente. Então continuando no portal dos deuses, tá todo mundo feliz lá, tipo, caraca, a gente tá no portal dos deuses, cara, isso aqui é demais, mano. Então lá no portal dos deuses, tá todo mundo animado com isso aí. A Moana agora percebendo que eles estavam com o Maui, vai correndo pra abraçar o Maui, mas o Maui já corta a onda dela, falando que vai todo mundo morrer. Eu não queria que você viesse pra não ficar presa. Mas agora você tá aqui. Você vai de arrasta, sua equipe vai de arrasta e o seu frango vai pra panela. O Maui explica que aquele mar pra onde eles estão indo, o mar onde fica Motofetu, não tem saída. Só tem como ir, mas pra voltar não tem jeito nenhum. Até que eles finalmente chegam no mar de Motofetu e a Moana meio que fica sem saber o que fazer, mas tenta encontrar algum motivo pra continuar. Ela tenta encontrar algum sinal dos ancestrais, falando que se não fosse pelos ancestrais, eles não teriam encontrado o Maui e não teriam chegado até ali. Mas aí a Moana, quando ela vai falar com o Mar, que o Oceano lá é o melhor amigo dela para ajudar ela nessas missões, o Mar não responde, porque nesse oceano aqui o Mar não tem jurisdição. O Mal explica isso pra gente. E o que acontece? O Nalo já manda as boas-vindas pra eles, mandando monstros que vão atacar eles. O Kakamora até tenta fazer alguma coisa, tenta imobilizar os bichos lá com os dardos que ele tinha, mas não dá muito certo, porque os bichos aqui são muito poderosos e o Maui vai enfrentar todos eles para poder salvar a equipe da Moana. E no meio do processo, o Moni acaba caindo no navio e é engolido por um dos monstros. A Moana fica desesperada, cara. Quando fica um silêncio total, ela dá um berro. Mas, pra nossa sorte, o Maui tinha conseguido salvar ele e eles vão parar numa ilha lá. O barco dele já estava totalmente destruído lá, a vela já era, a vela estava rasgada, o mastro estava quebrado e fica todo mundo devastado, fica todo mundo triste, sem saber o que fazer. Então a Moana, ela já fica totalmente arrasada com isso, ela se afasta do pessoal lá. Depois ela vê que o navio dos ancestrais também estava lá, porque eles tentaram e falharam. Então a Moana fica totalmente devastada, não sei falar essa palavra.
A Moana fica totalmente ruim das ideias, ela não sabe mais o que fazer. Ela até desabafa com o Maui, falando que aquele lá não é o lugar dela, que ela não sabe direito o que ela tá fazendo ali, que talvez ela tenha errado o tempo todo, que aquele não fosse o papel dela. Mas aí o Maui já canta uma das melhores músicas para motivar a Moana, é a música Quero Ouvir um Tiro. Moana! Moana! Vai forte pra vencer! Quero ver posso ouvir um... Nessa música o Maui até fala pra Moana que foi ela quem ajudou a ele ser quem ele devia ser, foi ela quem resgatou o Maui, e ela quem mostrou o Maui, o verdadeiro potencial dele. Ele vê esse potencial nela e quer que ela veja o próprio potencial. Então ele já começa a cantar toda essa música pra ela, incentivando a Moana a continuar, mostrando quem ela é de verdade, mostrando que ela é forte, que ela é guerreira, que ela tem todo esse potencial para mostrar. Então, já todo mundo motivado, a Moana vai falar com a equipe dela depois dessa baita música com o Maui, que foi sensacional, foi incrível. Ela vai falar com o povo lá tentando motivar eles, mas eles já estavam super bem. Eles tinham reconstruído o barco deles lá com as peças do navio dos ancestrais deles que tinham lá, refizeram a vela, arrumaram lá, até fizeram um desenho com o bico do Rei. Então assim, continuando, eles já falam, vamos pegar essa tempestade, a gente vai virar lenda, a gente vai contar essas histórias, a gente vai ser lendas vivas e vamos vencer e quebrar esse feitiço. E eles já fazem a pose pra thumb meio. Ok, galera. Hora de quebrar o feitiço. Então eles partem para a jornada para enfrentar o Nalo e o plano tá feito. O Maui tem que erguer a ilha para Moana e o pessoal poderem pisar e assim acabar com o feitiço. É assim que o feitiço acaba. Se o humano tocar na ilha, presta atenção, se um humano tocar na ilha, o feitiço acaba de vez e o Nalo perde. Mas nisso, no meio do caminho, o Maui acaba tendo que voltar várias vezes para proteger a Moana e a equipe dela dos tornados que estavam vindo, dos raios que estavam chegando. E a gente vê que todo o poder do Maui, que ele acaba com cada um dos furacão que estava indo, cada um dos raios. Mas aí até que em certo momento a Moana percebe que não dá para continuar assim. Ela percebe que o Nalo não tá nem aí pro Maui, ele tá deixando o Maui passar e ele tá indo só até os humanos. E nisso a Moana fala pro Maui, olha, a gente se vira, você vai até a ilha e ergue ela pra gente chegar lá. Então assim, o Maui já sai e vai até a ilha. E como a Moana já tinha previsto, o Nalo não tava nem aí pro Maui e deixou o Maui passar enquanto ele tava tentando atacar os humanos. E aqui chegou a hora da Loto brilhar, ela já corta o maço lá, ela faz meio que um sky surf, ela prende a bandeira lá em cima, ela ergue pro céu, ele já começa a puxar o navio na vela só voando, sem mato nenhum, foi guiando que nem uma pipa, cara. E assim, eles foram desviando de raios, de ondas, de tudo que era ataque do Nalo, enquanto o Maui tava indo até a ilha pra erguer. Eles estavam conseguindo desviar até certo momento, quando eles perceberam que quando o Maui tava erguendo a ilha, eles tinham que estar lá perto para poderem pisar nela. Mas até que quando o Nalo percebeu que o Maui estava quase conseguindo levantar a ilha por completo, ele começa a atacar o Maui e acaba tirando os poderes dele, e assim fica todo mundo lá com a esperança totalmente acabada, sem saber o que fazer de vez. E nisso a Moana lembra das palavras da Matante, ela olha pra ilha que estava afundada e fala, tem outro jeito, vocês resgatem o Maui e eu vou até lá. Nisso a Moana pula na água e vai nadando até chegar na ilha, enquanto o Nalo tava tirando um monte de raio pra acertar ela. E quando você vai ver, a Moana tá prestes a chegar na ilha, tem um raio vindo logo atrás dela, e no momento que ela toca na ilha, o raio acerta a Moana e ela morre. Assim, o feitiço acaba, o céu fica totalmente limpo, o pessoal tinha conseguido resgatar o Maui do mar, e assim, o Maui acordando, ele já percebe aonde a Moana tá, então ele já mergulha para ir buscar ela, preocupado totalmente com a Moana, que ela é a melhor amiga dele, a pessoa mais importante na vida dele. O oceano que já tinha voltado cria uma bolha de ar lá dentro pro Maui e pra Moana poderem ficar. O Maui, ele fica falando desvastado, cara, eu nunca vou conseguir falar essa palavra, o Maui fica totalmente triste, cara. O Maui fica pegando a mão da Moana, falando que ela tem que acordar, que ela não pode morrer, que ela é importante demais pra isso, cara. Ele fica chorando lá, até que ele começa a cantar. Pra mim, que caramba, pra mim essa aqui é a melhor música que tem, que ela é completamente feita no idioma deles. Ele começa a cantar pra Moana uma música ancestral. E assim que no meio dessa música começa a aparecer todos os antepassados da Moana. Aparece o tal Taivasa, aparece o pessoal que a gente nunca viu na vida lá. Eles começam a cantar em volta da
Moana, todo mundo em espiral, meio que no formato do coração de Tefiti, até que em certo momento de arrepiar aparece a avó da Moana e começa a cantar junto com todos eles, e assim vem uma energia ancestral, uma energia espiritual que começa a passar por todos os espíritos que tinham lá até chegar na Moana. E quando você vai ver, a Moana ganha umas tatuagens, ela acorda e agora a Moana é uma semideusa. Aqui não tem muitas palavras, eles não falam nada, é só a trilha sonora e as expressões dos personagens. Pra mim isso aqui é fantástico, isso aqui é incrível, eles não falaram uma palavra só as expressões entregaram tudo o que tinham que entregar. Pra você ver como que uma animação entregou tudo que o live action, tudo que as expressões humanas reais entregou aqui bastante, até melhores que algumas. Então aqui a Moana já recebe aquele remo que ela carrega desde o primeiro filme. Aquele remo é pra ela o que o anzol do Maui é pra ele. Assim o Maui recupera os seus poderes, recupera o seu anzol e já prepara pra erguer a ilha de uma vez. Nisso ele vai lá pro céu, pendura uma corda nas nuvens, puxa um anzol lá de baixo e a Moana vai guiando a ilha com o poder dela, que agora ela é a semideusa da navegação. Ela vai lá, vai guiando o mar, sai um brilho lá, ela colocar o remo na água e vai guiando a ilha pra cima, e quando sobe lá em cima a Moana vai cantando chegar além. Nossa cara, é muito bom isso aqui. Então com a ilha já lá em cima, todo mundo se encontra, todo mundo se abraça, tá todo mundo feliz, até que em dado momento alguém assopra uma concha. E quem é esse alguém, você me pergunta? É algum outro navegador que tá chegando lá na hora. A Moana vê de longe o cara chegando, eles chegam na ilha, eles ficam se olhando, é muito fantástico. É muito fantástico isso aqui, começa a aparecer um monte de outros navegadores, um monte de outros povos que tinham naquele oceano. E nisso o Maui já chega em Motunui para encontrar a irmã da Moana, falando que a Moana mandou um presente para ela. E quando a irmã da Moana vai olhar para o mar, tá lá a Moana gritando felizona da vida. Então a Moana chega lá, abraça os pais dela e mostra o que ela trouxe para Motunui. Quando você vai ver, tem um monte de música lá do Pra Ir Além, que eles cantam da Tom, Waterfall Now, e assim encerra o filme com a Moana guiando todos os povos com o Maui junto com ela. E agora a gente vai esperar pra Moana 3, porque teve aqui um pós-créditos que deu a entender que vai ter uma continuação de Moana 2, que vai ser Moana 3. A gente vê que o Tamatoa volta, que a Matangi foi presa mais uma vez pelo Nalo por ter ajudado a Moana, e assim o filme acaba de vez. E eu vou dizer, Moana 2 não foi melhor que o primeiro filme, tem muitos pontos baixos aqui. O primeiro filme ele é muito bom, ele é redondinho, mas em Moana 2 parece que foi muito mais apressado. Embora a parte do drama, eu gostei mais do que aconteceu no primeiro filme, com o Maui motivando a Moana, não tendo de acontecer nada que a gente vê. Mas aqui o ponto mais fraco que tem pra mim é a parte que entra essa equipe da Moana, a parte que eles aparecem, não me pega muito assim. Eu fiquei no cinema só vendo eles pensando, precisava ter esses três com a Moana, não foi muito legal ter isso aqui. Mas aí pra mim, as melhores partes do filme foi o começo, que a Moana tá lá naquela ilha, e quando ela chega em Motunui, a parte que ela vai lá e vê o chamado dos ancestrais, a parte que ela encontra com a Matangi, a parte que ela encontra com o Maui, e essa última parte que ela acaba se sacrificando pra poder desfazer o feitiço. E aqui foi muito bom ver esse final. Eu me emocionei de verdade. Eu no cinema fiquei sem acreditar que isso tinha acontecido no final. Então eu acho que não valeu tanta coisa assim Moana 2, mas ele não é de todo mal. É um filme bom pra você assistir assim, só pra passar o tempo, sem levar muito a sério. E se você ver aqui, eu falei do filme aqui no meio do vídeo, de um jeito que não fosse muito crítico, porque eu gostei bastante do filme. Se eu for ver só assim pelo lado crítico, eu vou detestar esse filme aqui, porque tem muitos pontos baixos. E eu não quero ver todo o filme assim de jeito crítico. Eu gosto de ver toda essa produção que teve, todo esse negócio dos idiomas dele, todo esse negócio das músicas, esse visual do filme que foi muito lindo. A Moana virando semideusa, foi bom demais ver isso aqui. Moana 2 não foi lá essas coisas pros críticos, mas pro público até que foi muito bom.
teve um custo estimado de 150 milhões e conseguiu passar do 1 bilhão. Chegou no 1 bilhão e se pagou 2 vezes. Então nisso Moana fez um bom papel para a Disney, conseguiu trazer bastante dinheiro e ainda vai render uma boa continuação se fizerem bem feito. Então nisso, já feito toda essa jornada que a gente fez aqui, eu me despeço agora. O meu nome é Gabriel Henrique, você vai deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar com os amigos e a gente se vê na próxima semana.